Desculpe, irmãos, profeta Oséias, que é bem pertinho, né, um do outro. Oséias está depois de Daniel, né? E o Joel logo depois do Oséias. Vamos ler, irmãos, um dos versículos, obrigado aqui da água, um dos versículos mais marcantes, né, do profeta Oséias, que é, irmãos, o capítulo 6 e o versículo número 3. Oséias, capítulo 6. E o versículo número 3, já está aí? Que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém. Glória a Deus. Um versículo, irmãos, muito lido, né? Muito citado, muito comentado, sem dúvida, não é? Glória a Deus. Este texto está no meu coração. Eu penso, irmãos, que poucas vezes preguei, não é, neste versículo. Glória a Deus. Eu creio que Deus deseja falar conosco hoje. Só uns destaques aqui do livro de Oséias. Glória a Deus. Oséias, cujo nome, irmãos, é salvação. Oséias e Josué, não é? Tem ligação. No Antigo Testamento, o nome dele é Roshea. Bonito, né? Parece que eu nunca vi ninguém com esse nome, né? Hoje está meio na moda pôr os nomes hebraicos, né, nas pessoas, mas esse ainda eu não vi. Pouco se sabe, irmãos, do profeta Oséias, não é? Ele é pouco conhecido, com exceção do que o próprio livro dele relata. A data do livro é 715, 710, por aí, antes de Cristo. E estava uma data, irmãos, assim, iminente, perigosa, não é? Para Israel e para o povo de Deus. 715 antes de Cristo. Faltavam, irmãos, 7 anos, não é? Para que Israel fosse levado ao cativeiro. 722, né? Aconteceu isso, né? Então estava ali perto, né? Tinha pouco tempo tinha acontecido e Deus, irmãos, usa o profeta para alertar o seu povo. Parece, não é, um tanto com os dias de hoje, como estamos vivendo, irmãos. Glória a Deus. Olha, só Deus sabe, não é? O Pai. Quantos dias estão faltando para o arrebatamento da igreja? Estamos por aí, não é? Sabendo que a qualquer momento Jesus vem. E depois, irmãos, de alguns poucos anos, o que poderíamos falar, não é? Como o próprio profeta Oséias, né, falando com o povo.
aqueles que ficarem aqui, que não subirem. Deverá ser muito triste, não é? Para os que ficaram aqui. Desespero, somente, irmãos, saber que tem juízos de Deus. O livro do profeta Oséias, irmãos, é mais ou menos isso, não é? O juízo divino, por causa, irmãos, da apostasia moral, apostasia espiritual e também social. Uma apostasia quase que generalizada, irmãos, do povo de Deus. Por isso eu disse que os dias se parecem com hoje. Hoje está assim, né? Uma apostasia se generalizando por aí. E se fosse só, irmãos, do lado de fora, a gente até que não falaria muito, né? Apesar que a nossa obrigação é proclamar a palavra de Deus. Porém, irmãos, a gente vê isso entrando dentro das igrejas. Então, a gente entende, irmãos, que uma grande parte da igreja da atualidade não fará parte do arrebatamento. Não subirá, não é? Então, o livro, irmãos, é um alerta, né, por causa desta apostasia que estava se generalizando. Oséias é um dos 2 profetas do Antigo Testamento, do Reino do Norte, não é? O Reino do Norte é Israel, depois da divisão, não é? Israel se tornou em 2 povos, o povo de Judá e o povo de Israel. Aqui neste livro de Oséias, ele vai chamar também de Efraim, não é? Um dos destaques do nome de Israel. Passou a se chamar o reino das 10 tribos, o reino do norte, ou o reino de Samaria, porque a sede, né, ficou em Samaria, não em Jerusalém mais, não é? Então, irmãos, vejam que foi mudando tudo, não é? Foi mudando tudo. Uma coisa terrível. E aí vem alguns alertas de Deus, não é? O segundo profeta aí que eu estou citando é o Jonas, não é? Então, os 2 do Reino do Norte, que tem livros, né, no Antigo Testamento, nos chamados profetas menores. Não porque eles fossem menores em importância, né, em mensagem, mas, irmãos, em total de escritos, né? Os livros são muito resumidos com as mensagens deles, né? Então, irmãos, aqui no livro eu marquei aqui alguns destaques, né? Por exemplo, no capítulo 1, no versículo 4, a gente encontra Deus que tinha mandado o Oséias se casar com uma mulher meretriz. Olha que coisa, né? Alguém, irmãos, isso é tão forte e tão desgastante, né, porque era a condição do povo de Deus na época. Era como Deus estava se sentindo, irmãos, né, porque Deus é o que é casado com o seu povo. A igreja, mas é chamada de esposa, de noiva, né, do Cordeiro. Então, isso tem uma particularidade também, né, com o próprio Novo Testamento, e com a condição que viria com o nascimento do Senhor Jesus. O versículo 3, aí, que nós acabamos de ler, irmãos, fala diretamente do Messias, né? Essa promessa, ele virá a nós como a chuva, né? Como a chuva forte, ou a chuva serôdia. A chuva serôdia, irmãos, era a conclusão da época das chuvas em Israel, na Palestina. Começava com as chuvas temporãs, né, mais ou menos em outubro, novembro, e quando dava fevereiro e março, que era o final da temporada, que eram as últimas chuvas, então eram as chamadas chuvas serôdias, que eram as chuvas fortes, né, que elas vinham para a conclusão do plantio, enfim, irmãos, para que as colheitas fossem fortes em Israel. Então é isso.
o Senhor virá com uma chuva completa, as primeiras e as últimas. A temporada total. As chuvas cairão torrencialmente, mas não chuvas de água, irmãos, mas as chuvas das bênçãos de Deus, das maravilhas do Senhor. Era o Messias que viria. A nós virá certamente, né? Sem dúvida. Então, por isso, esse convite, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí, irmãos, então, o Osés tem o primeiro filho com essa mulher, e Deus manda ele por nome de Jezreel. Olha o que significa, irmãos, significa juízo, porque Jezreel era o vale, né, onde tinham as guerras, as batalhas. Deus falou, vou entrar em juízo, vou entrar em batalha, em correção do meu povo. E por que Deus quis fazer isso, irmãos? Porque Ele ama a gente. Ele quer a gente inteiro para Ele. Sabe, Ele quer você inteiro para Ele. Ele não quer a gente parcialmente, não servindo a Deus pelas metades. Sabe, andando com um pé lá, outro aqui. Não, irmãos, Deus quer a gente inteiro. Deus te quer inteiro, você é inteiro dEle. E se é, você pode glorificar a Deus. E se enquadra nesta palavra só aqueles que são. Quem não é, irmãos, não consegue se enquadrar. Não é? Glória a Deus. Aí, irmãos, que coisa, né? Ele teve um segundo filho. Não sei quantos se lembram como chamou o segundo filho. Deus mandou por nome de Loruama. Terrível, né? Loruama. Significa não vou ter dó. Deus dizendo. Deus avisando. E Oséias casado. Isso é tão difícil, né? Casado com a meretriz. É tão difícil isso, que alguém quer amenizar a situação. Eles dizem o seguinte, isso foi porque ele casou com uma mulher que era séria, e depois, então, ela se tornou uma meretriz. Coisa nenhuma, irmãos. Ela já era. Não sei quantos companheiros concordam comigo. O negócio era drástico, irmãos, porque aquela era a situação de Israel, ou de Efraim, não é? Glória a Deus. No capítulo 4, no versículo 6, está escrito assim, como é o povo, assim será o sacerdote. Olha o que Deus estava falando, irmãos. O povo estava daquele jeito, porque os sacerdotes também estavam. Ou os sacerdotes ficariam igual ao povo. É o contrário, né? Diz que tal sacerdote, tal povo, não é? Aqui é o contrário, né? Como está o povo, vai ficar o sacerdote. Porque assim estavam o povo, assim estavam os sacerdotes, assim estavam os profetas também. E quem mais, irmãos? O rei, os líderes, corrupção total, irmãos. Que Deus nos guarde. Glória a Deus. Acho que Miqueias 2:10 está escrito assim, levantai-vos e andai. Porque não será aqui o vosso descanso. Está aí? Fiquei em dúvida se era Amós, né? É Miqueias mesmo. Por causa do quê? Por causa da corrupção que destrói. Aí tem um sim ali, né? Sim. Que destrói grandemente. Era a situação, irmãos. Né? Na realidade, o versículo está falando, irmãos, que
era para o povo levantar e andar. Muita gente cita isso daí, né? Achando que é uma vantagem. Não é, irmãos. Esse levantar e andar era levantar e andar e ir para o cativeiro. Era Deus tirando o povo. O único jeito de vocês se livrarem dessa correção, desse juízo, dessa falta de dó do Loruama, é indo embora daqui. Então, levantai-vos e andai. Vão para lá. O único lugar que Deus tinha reservado para eles, né, era o cativeiro. Então, irmãos, estamos aí falando dos dois cativeiros, né? Como é que foi isso, irmãos? Em 1051, Israel se tornou, né, uma monarquia. Passou a ter rei, e o rei foi Saul. Ele reinou 40 anos. Aí, depois dele, veio o rei Davi. Ele reinou mais 40. Então, ele reinou de 1051 a.C. a 1011 a.C. Aí vem Davi, reina mais 40 anos e vai até 971 a.C. Aí teve mais um rei, quem foi? Salomão, reinou mais 40 e foi até 931 a.C. Quantos anos deu? 120. Esse foi o chamado período do Reino Unido de Israel. Agora, irmãos, em 931, o que acontece? Israel racha no meio, por causa do pecado. Viram dois reinos, né? Veja, nós estamos falando aí, irmãos, de 710, 715, eu falei, antes de Cristo, né? Em 722, irmãos, Israel vai deixar de ser Israel, né? Na terra que Deus pôs. Deus o tirará. Judá ainda vai ficar mais um pouco, né? Mas depois, em 606, ele vai também, né, para a Babilônia. Israel foi para a Assíria, né? Terrível, irmãos. Eu não quero me deter muito nesses detalhes históricos, né? E é isso que Deus está falando para eles, né? E o capítulo 6, o versículo 1 diz: o Senhor nos sarará. Ainda Deus faz uma promessa, né? Glória a Deus. Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Deus está prometendo, irmãos, restauração. Deus está prometendo salvação. Deus está prometendo cura. Deus está mostrando que Ele vai corrigir, mas que virá um tempo de bênçãos pela frente. Glória a Deus. No versículo 6, do capítulo 6, o versículo 2, ele diz: Ele nos ressuscitará. Olha, depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. O que a gente lembra? De Jesus, não é? Terceiro dia ressuscitará e viveremos diante dele. E aqui estamos nós. Como era verdade esta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Correndo aqui, irmãos, capítulo 7, o versículo 8. Ele diz, vamos ler para ficar mais fácil, né? 7 e o versículo 8. Efraim com os povos se mistura. O Efraim aqui, irmãos, é o destaque do povo de Israel, que eu disse, né? O nome. De algum jeito, a tribo de Efraim, né, ela sobrepujou as demais, passou a ter uma predominância, né? Por isso ficou o nome de todo Israel. Efraim com os povos se mistura. Deus não gosta disso, irmãos. Quando o povo de Deus começa a se misturar, Deus fica irado.
Que Deus nos guarde, amados irmãos. Procuremos agradá-lo, não é? Olha, irmãos, Efraim é o quê? Um bolo. Um bolo que não foi virado. O que é, irmãos, um bolo que não foi virado? O que acontece, irmãs, quando se põe um bolo no forno e não vira o bolo? Queima de um lado só. Ele assa de um lado só. Ou ele está assado de um lado, do outro está cru, ou ele está queimado de um lado e cru do outro. Imprestável, é isso. Então, irmãos, a gente precisa queimar de todos os lados. Que Deus nos queime, irmãos, em cima, embaixo, à direita, à esquerda, atrás, na frente. Que a gente seja igual ao sacrifício, né? O sacerdote punha lá a vítima do holocausto, irmãos, no altar aceso, né? E ficava com aquele garfão, chamava tridente, né? Cada um com o garfão daquele olhando. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha que queimar o sacrifício inteiro, tinha que queimar a vítima inteira, tinha que queimar a cabeça, tinha que queimar as mãos, ou as patas, né? Tinha que queimar os pés, tinha que queimar inteiro. E quando o fogo começa a queimar, irmãos, sabe? O braço começa a fazer assim, ó, sai do fogo. O sacerdote ia lá com o garfão, punha lá no fogo. A perna vai endurecendo e fazia assim, esticava, saía do fogo. Lá ia o sacerdote. Tem que queimar perna, tem que queimar pé, tem que queimar braço, tem que queimar mão, tem que queimar cabeça, tem que queimar boca, tem que queimar língua. A língua às vezes quer sair do fogo, irmão, mas põe a língua no fogo. Glória a Deus, tem que queimar de todos os lados, tem que assar. Oh, glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Tem que queimar por inteiro. O fogo nesta noite está ardendo aqui. Entre no fogo. Suba no altar. Se ofereça inteiramente a Deus. Paulo diz, né, aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos inteiro a Deus. Os vossos corpos em sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Era o holocausto, né? Tem que queimar inteiro, irmãos. Este é o sacrifício do crente. Este é o meu, este é o teu, este é o nosso sacrifício. Esse é o sacrifício da igreja. A igreja é inteira do Senhor. E sabe, irmãos, só que ali a gente não vê fogo no altar do capítulo 12, o versículo 1 e 2. Glória a Deus, porque o fogo é espiritual. O fogo, irmãos, literal, era no Antigo Testamento, queimava animais, agora é a gente. Então o Senhor é tão misericordioso que agora não tem fogo literal, tem fogo espiritual, é o Espírito Santo. Então a gente tem que entrar, irmãos, na presença, uma entrega total ao Espírito Santo, e a gente vai sendo queimado, irmãos. Sabe o que é isso? Enquanto o corpo está sendo queimado, vai virando fumaça e vai subindo. Significa que Deus está transformando a gente, irmãos, de um estado simplesmente físico para um estado espiritual. Aí o culto começa a subir. O culto só sobe, irmãos, depois que ele se torna espiritual, depois que a gente entra na dimensão espiritual do Espírito Santo, depois que a gente fica igual ele. Então deixa Deus te queimar, deixa Deus te transformar, deixa Deus passar você de um estado simplesmente físico, humano, para um estado, irmãos, de glória na presença do Senhor. Oh, glória a Deus!
E para que é isso? Primeiramente para agradar a Deus, não é? Que é o vosso culto racional. Aí vem um para que experimenteis qual seja a boa, agradável, você ia falar perfeita, né? E perfeita vontade de Deus. Assim é a ordem do texto, né? Não sei porquê, quase sempre se cita isso aí assim, né? Para que se conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Põe lá, irmão, quem está lá? O Tiaguinho? Estou citando Romanos 12, né? 1 e 2. Põe aí. Isso está no 2, né? Glória a Deus. O vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, essa diluição, irmãos, que o Espírito Santo faz, sabe? Queimando a gente do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, a agradável e perfeita. Não esqueça mais dessa ordem, por favor. Vontade de Deus. Quem não passa por esse processo nunca conhece, irmãos, nunca experimenta. Glória a Deus. Correndo aqui, irmãos, olha, um bolo que não foi virado. Aqui tem aquela famigerada profecia, irmãos, no capítulo 11, o versículo 1, do Egito chamei meu filho, lembram? Que Jesus foi para o Egito, José e Maria foram para o Egito, aqui está a profecia, essa profecia, né? Veja que profecia pormenorizada do Senhor Jesus, né? Ele, na sua infância, é levado para o Egito. Aí, quando Herodes, né, que queria matá-lo, né, matou todos os infantes, lembram? Dos de 2 anos para baixo. Que crueldade, né? Esse homem, o Herodes o Grande, os filhos dele disseram que era melhor ser filho de um porco, os filhos dele, do que ser filhos dele. De tão cruel que este homem era. Veja que coisa, né? Aí, diz a história, a Bíblia não fala isso, que ele morreu, né? Mas ele morreu comida de bichos, igual o neto dele, depois lá do capítulo 12. Morreu também comido de bichos. Diz que foi terrível a morte deste homem. Por falar nisso, irmãos, como é que os nossos filhos nos chamam? Como é que a tua esposa te chama? Como é que você chama a sua esposa? Os filhos desse sujeito, né? Mas Jesus não foi morto. Aí, quando Deus mandou os bichos comerem, aí o Senhor falou lá no Egito, pode voltar. Aquele que queria matar o menino já morreu. Só que Deus não fala como, a história fala. Terrível. Não brinque com Deus, não, irmãos. Tem gente que brinca, né? Não brinque com Deus. O Senhor está aqui, irmãos. Está vendo tudo. Coisa por coisa. Na minha, na tua vida, Ele vê a gente quando a gente dorme, quando a gente está acordado, quando a gente está no serviço, quando a gente está tomando banho. Mas vê a gente quando a gente está orando também. Vê o que a gente está pensando, né? Glória a Deus. Ele vai vendo a gente de todo jeito. Aleluia. Olha, irmãos, aqui, só terminando o resumo do Oséias, né? O final do capítulo, irmãos, é uma promessa só, né? Capítulo 14, do versículo 4 ao 7. As maiores promessas de Deus estão ali, né? Glória a Jesus. Vamos ler esse texto, irmãos? Põe aí, irmãos, capítulo 14, que é o final do livro, né? Olha o que fala, eu sararei a sua perversão.
Essa palavra, irmãos, é aquela tortuosidade, sabe, da degeneração que o pecado faz. Deus está falando disso aí, eu sararei, eu endireitarei, eu corrigirei. Eu voluntariamente os amarei. Está falando que Deus vai amar o povo, mesmo daquela condição. Porque a minha ira se apartou deles. Por causa de quem, irmãos? Porque Jesus nasce. Aí Deus brada, eis aí o meu filho, em quem a minha alma se compraz. Continua aí, irmãos. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e espalhará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu cheiro, ou seu odor, né? Como o do Líbano. Deixa aí um pouquinho. A glória do Senhor está aqui. Deus está falando desse tempo, irmãos. Deus está falando da sua glória, né, no meio. Deus está falando de uma unção das azeitonas espremidas, que é o próprio Espírito Santo derramado na gente, em mim e você, e a gente começa a sentirmos, a palavra do Senhor vai trazendo isto para nós. E a igreja vai ficando viva, o crente vai sendo mudado, transformado, a gente vai sentindo a alegria do Senhor. O cheiro, o bom cheiro de Cristo começa a exalar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está num mundo cheio de mau cheiro. A gente sai daqui, irmãos, ali na calçada. Já se sente o mau cheiro do mundo. Mas aqui está a reserva de Deus. Aqui é o jardim florido que exala perfume, porque Ele está no nosso meio. É Ele o nosso cheiro, é Ele o nosso odor. Tem mais um ou já deu aí? Vamos ver o outro? Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. As melhores coisas, irmãos, as melhores bênçãos. Glória a Deus. Aí era até o 7, não é? Esse é o final, irmãos, do livro do profeta Oséias. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha, irmãos, esse conheçamos e prossigamos é a tradução da Bíblia corrigida, não é? Mais uma 6 ou 7. A Bíblia NVI, ela traduziu assim: esforcemo-nos. O prossigamos é esforcemo-nos. A gente tem que fazer força, né? A King James, né, em português, diz: se prosseguirmos. Porque ninguém é obrigado. Só vai quem quer. Glória a Deus. Na realidade, irmãos, os tradutores estão se esforçando em traduzir o original aí, né? Olha, a NBV, a Nova Bíblia Viva, né, diz assim: vamos nos esforçar para conhecer ao Senhor. A NVT, que é a nova versão transformadora, né? Busquemos conhecê-lo. A Bíblia, uma outra Bíblia. Sigamos em conhecer. Sigamos em conhecer.
É o Antigo Testamento interlinear, é aquele que traduz, né, no pé da letra. A Bíblia de Jerusalém, irmãos, é a Bíblia católica, né, a Bíblia dos padres. Ela traduziu assim: corramos atrás do conhecer ao Senhor. Não é? Glória a Deus. O hebraico é hadaf, essa palavrinha que eles estão tentando traduzir. Significa ir atrás, significa ir após de alguma coisa, nesse caso, de conhecer a Deus. Significa seguir. Lembra que Jesus falou, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz, ou começa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra aqui. Glória a Deus. Significa praticar. Praticar o quê, irmãos? O conhecimento de Deus. Não é? Significa prosseguir como um exército, irmãos. Significa também perseguir. Às vezes essa palavra ela é usada no jeito pejorativo, como, por exemplo, quando Saul, com seu exército, perseguia Davi. Essa palavra também. Né? Então, veja que nós temos que empreender, irmãos, um esforço, tal qual um exército, em busca de uma pessoa. Né? Significa perseguir implacavelmente. Significa também, irmãos, perseguir apaixonadamente, como um noivo persiste em estar com a sua noiva, ele não desiste. Essa perseguição no sentido de estar junto, de conquistá-la, de tê-la consigo pelo casamento para sempre. É essa a palavra. É assim que nós devemos agir com Deus. Esse convite é isto. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Algumas lições eu extraí daí. Então, o que a gente pode dizer, irmãos? Devemos continuar. Devemos não desistir. Não desista nunca. Quantos anos faz que você está seguindo o Senhor? Quantos anos faz que você está com Ele? Eu já faz um bocado de tempo, viu? Glória a Deus. Eu tive a minha primeira experiência com o Senhor quando eu tinha 5 anos de idade. Glória a Deus por isso. Ainda estou do mesmo jeito. Esperando e procurando conhecê-lo um pouco mais. Aleluia. Significa, irmãos, então, se esforçar. Não é? Se esforçar, irmãos, cujo significado é também se fortalecer, mas esforçar no sentido da gente fazer força, né? Pôr a força que a gente tem. Então, sirva a Deus com 100% do que Ele te deu. Se dedique a Ele com 100% das tuas forças. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o de todas as tuas forças. Então, a gente deve servir a Deus o 100%. Não é? Uma quarta lição é ter um ideal. Não é? Como Davi, irmãos, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Quanto tempo? Todos os dias da minha vida, para aprender no seu santo templo e contemplar a formosura do Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Davi tinha um desejo, irmãos. Glória a Deus. Como é que está o nosso desejo, né? Ter uma certeza. Saber, como diz o versículo, Ele vem. Ele vai chegar. Glória a Deus. Como a chuva que vai cair na conclusão da temporada. Vai acontecer, irmãos. Jesus vem. Glória a Deus. Ele vai aparecer. E o momento será bem-aventurado. E a igreja subirá. A igreja não ficará aqui, porque a igreja não é daqui. Ela está aqui, mas ela não é daqui. Estamos no mundo.
mas não somos daqui. Oh, glória, aleluia. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem exaltar a Deus? O Senhor vem, irmãos, com certeza. Então devemos ter uma certeza. Saber que Ele virá. Prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Esta palavra, irmãos, difícil de traduzir, né? Às vezes eu começo a estudar o texto, eu fico agradecido a Deus pelo esforço dos tradutores e com dó deles, né? Graças a Deus que eu não sou tradutor. Porque, olha, irmãos, difícil, né? Mas a sinceridade deles, não de todos, tem alguns aí perigosos, tome cuidado, né? Não é qualquer Bíblia que você pode confiar. Louvado seja Deus. A palavra é iada. Olha o que significa, irmãos. Dá uma olhadinha. Significa provar. Provar de Deus. Provar no sentido de experimentar aquilo que eu falei. Sabe? Receber do Senhor. Ter dele. Significa também, irmãos, saber. O conhecer é saber. O conhecer aí também, irmãos, é experienciar. Ter experiência com o Senhor. Você já teve alguma? Como é bom ter experiência com o Senhor. Eu me recordo de Samuel, quando ele ainda não conhecia o Senhor. Ele nunca tinha ouvido o Senhor falar. Essa palavra significa também ouvir. De repente Deus falou, ele não sabia quem era, ele achava que fosse o sacerdote Eli. Ele vai lá, por quê que o Senhor? Estou aqui. Você me chamou por quê? Deus falou quantas vezes, irmãos? 4, né? Glória a Deus. Aí, instruído, né, pelo sacerdote que entendeu que Deus estava falando com o moço, Deus estava chamando o rapaz, disse para ele, quando ele falar outra vez, olha que mensagem, Deus vai falar outra vez, Deus não vai desistir. Deus vai falar outra vez, irmão. Deus não para de falar. Graças a Deus que Deus está sempre pronto a falar. Deus não desiste de falar com a gente. Oh, glória a Deus. Aí você diga, eis, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi assim, né? Aí o Senhor falou, irmãos. Glória a Deus. Porventura Deus também não te chama. Deus não tem um plano também na sua vida. Quantos sentem que Deus tem um plano na sua vida, irmãos? Oh, glória a Deus. Eu senti isso muito jovem, irmãos. Eu tinha certeza que um dia eu estaria aqui, falando uma palavra como esta hoje. Glória a Deus. Diga para o Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Foi o que Isaías fez, né? Eis-me aqui. Aleluia. Significa também, irmãos, olha o que significa. Significa ver. Mas ver Deus, ninguém vê Deus. Não vê com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais a gente vê, irmãos. Sabe, com entendimento, os olhos do entendimento. Glória a Deus. Você sabia que não tem a expressão olhos da fé na Bíblia? Não é? É uma força de expressão da gente para isso que eu estou falando. Então a gente vê pela fé. A gente sabe que Ele está presente. Quem é salvo sente o seu amor presente, pois está aqui. Diz o hino. Oh, glória a Deus. Preciso terminar. Ver, irmãos. Jesus disse, né? Não tinha dito que se tu creres, tu verás? A glória de Deus. Glória a Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. O que mais? Vestes brancas para que te vistas e que unjas os teus olhos para que tu possas ver. Esta palavra, irmãos, ela é muito atual para nós. O Senhor Jesus, Ele disse, irmãos,
não é? Que quem não nasce da água e do Espírito, não pode o quê? Não pode ver. Ver o quê? O reino de Deus. Então, quem é nascido de novo, vê. E quem vê o reino, Jesus disse, ele está no meio de vós. Quem vê o reino, vê o rei. Ele está aqui, glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, é noite de Santa Ceia. É noite de comunhão, é noite de relacionamento. Essa palavra significa também relacionamento. Relacionamento. Significa intimidade. Glória a Deus. Ter intimidade com o Senhor. É tão bom ser íntimo de Deus. E ter o Senhor como íntimo da gente. Cuidado com esse significado, irmão. Tem muita gente que sai polegando por aí, que é igual ter intimidade sexual. Irmãos, a palavra é isso também, tá? Mas não sai falando esse negócio, não. Glória a Deus. Mas irmãos, como o esposo tem intimidade com a sua esposa. É assim que Deus quer que a gente tenha o conhecimento dEle. Quantos podem glorificar a Deus? Oh, glória a Deus. Aleluia. E que profundidade, irmãos, tem a santa palavra de Deus. Então, conheçamos e prossigamos. Deus removerá os impedimentos da nossa frente. Deus vai tirar o impedimento, irmã. Talvez você, mas é porque o irmão não sabe. Tem um impedimento enorme diante de mim. Deus vai tirar. Não tem montanha que Deus não possa fazer abaixar. Glória a Deus. Aleluia. Não tem vale que Deus não possa aterrar. Está escrito, todo vale será aterrado. Todo monte e outeiro serão abaixados. Tudo que é tortuoso será endireitado. Glória a Deus. Tudo que é irregular, áspero, esburacado, intransitável será aplanado. E toda a carne verá. Toda a carne verá. Essa carne é a humanidade. Toda a humanidade verá. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. É tempo dela, é tempo da salvação, é tempo da glória, é tempo da graça. E o que é que Deus está dizendo para nós? A gente precisa, irmãos, conhecer o Senhor mais na sua salvação. A gente precisa receber mais da graça de Deus. Oh, glória a Deus. E todos nós recebemos da sua plenitude. E graça por graça. Eis uma palavra difícil de traduzir. Graça por graça, ou graça sobre graça, ou favor pelo favor imerecido que Deus nos dá. Uma graça crescente, uma graça que aumenta. Ontem era de um jeito, hoje está maior. Ontem Deus nos deu um tanto, hoje Deus tem outro tanto. Hoje Deus tem um degrau, amanhã Ele põe outro diante da gente, ou hoje mesmo. Suba. Glória a Deus. Põe aí, Tiaguinho, por favor, 2 Coríntios 3:18. Olha, irmãos, que texto sagrado. Esse não. 2 Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, você e eu e você. Você, mas eu também. Eu, mas você também. Todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho. Tem um hino que fala, você é um espelho, né? Baseado nisso daí. Ó. Você é um espelho. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Deixa aí, por favor. A gente, como um espelho, irmãos, o Senhor se apresenta diante da gente e a gente não está nem vendo, mas Ele está entrando na gente. Como a imagem entra no espelho. Imagina o Senhor dentro da gente. O que não acontece, Ele entra em você.
Oh, glória a Deus. E quem está em mim, disse o Senhor Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E quem está em mim, eu nele. Glória a Deus, oh glória a Deus. Deixa ele entrar em você. Você é um espelho que reflete, tira o véu, tira a máscara, se descortine diante do Senhor, se descubra diante do Senhor, se apresente a Ele nesta noite, é noite da Santa Ceia. Quando a gente ingerir o pão, Ele vai entrar, de candaramaias. Glória a Deus, Ele vai entrar em você, dentro de você, glória a Deus, e vai transformar, porque somos transformados. Esta palavra é metamorfose. A mesma que foi aplicada para o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. Quando ele se apresenta ao Pai, a metamorfose. Aí se vê quem ele era. Não era simplesmente o Nazareno, aquele de Nazaré, das mãos calejadas. Ele era o Filho de Deus, ele era o Rei da Glória. Aí ele recebe a transformação. Assim acontece comigo e com você. Somos, você e eu e você. A igreja é para você, é para mim. Se você quer crer, receba. Deixa ele entrar. Você é o espelho que está aqui para refletir o brilho, a glória do Senhor. Isso é conhecer. Isso é prosseguir em conhecer. Isso é receber mais dele. Somos transformados do quê? De glória em glória. É a graça do Senhor revelada cada vez maior. Deus vai remover esse impedimento igual ele... Deixa aí, irmão Tiago. Igual ele removeu o mar diante de Moisés. Ele precisava prosseguir. Não era ali o fim, apesar que Faraó estava falando bobagem. Quanta gente falando bobagem por aí, quanta gente falando asneira. Não se preocupe, não. Glória a Deus. O que ele falava, irmãos? Ele dizia assim, acho que 6 coisas. Ele dizia assim: perseguirei, alcançarei. Deixa aí. Vencerei, esmagarei. E vou pegar tudo que eles têm para mim. Deus estava dizendo, nem perto você vai chegar. Glória a Deus, você vai entrar no mar, eu vou deixar você entrar, mas vou fechar em cima de você. Quantos podem glorificar a Deus? Ele entrou. Israel estava saindo do outro lado. Aí Deus... E sabe o que foi que Deus fez? Deus mandou Moisés, levanta a tua vara. Cadê uma vara? Me dá uma vara aqui. Imagina, mas que loucura. Toca nas águas. Como Deus quer usar a gente. Veja se Deus precisava daquela vara. Veja se Deus precisava do Veiga para falar uma palavra como esta. Veja se Deus precisa da gente. Mas Ele é misericordioso, Ele gosta da gente, Ele ama a gente, Ele quer usar a gente. Toca na água, Moisés. Quando Ele tocou, se você começar, irmão, nem glória você dá. Tem gente que nem glória dá. Nem abre a boca para dizer um glória. Me perdoe, irmãos, o agravo. Língua estranha, então.
tempo faz? Lágrima nos olhos. Quanto tempo faz? Oh, glória a Deus. Conheçamos e prossigamos. Tem mais do Senhor para a gente. Tem mais para você. Aqui tem gente que está satisfeita com o que tem lá fora. Corvo era assim, irmãos. Lá na arca ele saiu e não voltou mais. Porque ele gostou do que encontrou lá por fora. Nós não somos corvos. Nós somos pombas. Você é pomba, você não é corvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui estão as pombas brancas. Toca na água, Moisés. Quando ele tocou, irmãos, Deus mandou um vento que a Bíblia chama de vento. Que vento que era, irmãos? Oriental. Sabe o que é vento oriental? Vem lá do nascer do sol. O Oriente é o nascer do sol. Veio lá do nascer do sol, do lado que o sol nasce. O sol é ele. O vento era dele. O vento começou. O mar fez assim. Rachou. Eu já fui lá, mas eu já calculei aquela lá. Quantos quilômetros tem mesmo? Calcula para lá, calcula para cá. E pensar, o vento abriu tudo isso. Oh, glória a Deus. E Deus diz, pode entrar. Faraó, levantando poeira atrás. Fica tranquilo. A nuvem que ia por cima, que na realidade agora era uma coluna de fogo, ela voltou, a única vez que ela voltou, foi lá para trás. Se pôs lá assim. Estou aqui, Faraó está lá, gritando. E Deus falando para ele, pode ir, meus filhos. Os velhinhos, as velhinhas, por certo, com a bengalinha. Os jovens fogosos, mas Deus preocupado com os velhinhos. Vai com calma. Não precisa correr. Faraó bufando lá atrás. E a nuvem lá atrás. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pode ir, meu povo. Glória a Deus. Aleluia. O anjo do Senhor que ia na frente foi lá para trás. Quantos podem glorificar a Deus? Deus é o mesmo, Deus não mudou. Deus faz essas coisas ainda. Aqui hoje está acontecendo coisas extraordinárias. E não pensem aquela palavra lá, irmãos, olha. Na mesma imagem. Qual? A dele. A do Senhor. Que ela brilha na face do Senhor Jesus. A Bíblia diz isso. Oh, glória a Deus. É por isso que Ele quer que a gente tire o véu. Não é para ficar igual Moisés, né? Igual os do Antigo Testamento. Pode tirar. Porque o brilho é para você. Ah, mas eu vou morrer. Não morre. Você vai ficar vivo. Se você crer, você vai receber mais. Como pelo Espírito do Senhor. Quem faz é o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe, irmãos, ele entende do Senhor Jesus. Ele conhece tudo dele. Conhece ou não, companheiros? Oh, Jesus confiou a ele. É ele que está aqui conosco, nunca nos abandonou. Conduziu a igreja, irmãos, por esse deserto. Aleluia. Idade Média, Coliseu, o Espírito Santo estava lá. Perseguições, o Espírito Santo estava lá. Leões, fogueira, o Espírito Santo estava lá. Dando uma força incrível. Jesus disse assim a respeito dele, quando ele vier,
Ele vos fará lembrar de tudo que eu falei. Glória a Deus. Ele me glorificará. Olha que coisa. O Espírito Santo faz tudo isso para glorificar o Senhor Jesus. E você sabe que o Senhor Jesus glorifica quem? O Pai. Oh, glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Vamos ver se isso é verdade. Põe aí, Tiaguinho. Pode tirar o texto. Põe aí, Filipenses 2. Olha aí, irmãos. Começa do 8. Não, começa do 7, por favor. E olha o que está escrito. Mas aniquilou-se a si mesmo. Ele, Jesus, né? Esse aniquilou-se, esvaziou-se da sua glória. Não dá mais tempo. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado numa forma de homem, humilhou-se a si mesmo, Jesus, né? Sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Irmão, a exaltação vem depois, viu? Passe pela humilhação. A exaltação está preparada. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. É isto. Jesus glorifica o Pai. Ele faz tudo isto para a glória do Pai. E o Espírito Santo faz tudo isto para a glória do Senhor. Ele me glorificará. Ele está com uma vontade tremenda de glorificar o Senhor Jesus na sua vida. Abra sua boca e diz um muito obrigado, um glória, um graças a Deus. Aleluia. Oh, a gente precisa receber, irmãos, mais do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E que bom, irmãos, a gente poder receber. Deus vai remover, sabe? Deus vai remover e te dar força para prosseguir. Assim como Ele removeu o mar diante de Moisés, Ele derrubou as muralhas diante de Josué. Foi ou não? Para Israel, Ele abriu o Jordão. Glória a Deus. E para você? Deus vai remover, companheiro, esse obstáculo. Oh, glória, Deus está falando para você. Deus vai remover este obstáculo. Se você quiser, Ele te faz passar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu, irmãos, me deparei com horas difíceis por esses anos atrás. Mas Deus me fez passar. Eu te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas que eu te ajudo. Oh, glória a Deus. O mesmo Deus que me ajudou é o que te ajuda. Tem chuva serôdia para cair. Você acha que já recebeu até aquelas primeiras chuvas, não foi? Eu falei que as primeiras chuvas, elas começam fracas, né? E depois elas vão ficando fortes, fortes, fortes e completam. Deus vai completar, companheiro. A tua chuva já está preparada. A tua bênção, a tua vitória já está preparada. Jesus está aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele virá como a chuva. Ele vai fazer chover na gente. Tem uma chuva caindo aqui nesta noite. Estou terminando a palavra. A Bíblia fala de algumas chuvas, irmãos, alguns tipos de chuva. A Bíblia fala de chuva de pão. Deus fez chover pão do céu. Glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, de chuva de fogo. Deus fez chover fogo do céu. Glória a Deus. É verdade que aquele fogo lá era destruidor. Mas o Senhor derrama um fogo santo para a gente. Porque o mesmo fogo que destrói lá fora, Ele edifica aqui dentro.
Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Porque Deus é um fogo, não é? A Bíblia fala de chuva, irmãos, de bênçãos. E que bênção você está precisando? Ela está caindo do céu. Deus faz chover cura. Vem lá do céu. Oh, glória a Deus. Será que Deus faz isso, irmãos? Sabe, receba mais do Senhor nesta noite. Receba mais uma vez, você que já acha que não tem mais jeito, que não dá mais. Foi na 7ª vez que o moço viu a nuvenzinha. Vai mais uma vez. Olha para cima mais uma vez, levante a tua cabeça mais uma vez, ora mais uma vez. Oh, glória a Deus. Foi na 3ª vez que Deus falou com Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, glória a Deus. Deus vai te responder. Deus vai mostrar a sua glória. E você vai exaltar o nome do Senhor. Receba isto, não dá mais tempo. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Receba mais do Senhor nesta noite, mais da salvação. Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Está escrito em Isaías 12. Aleluia. As fontes estão abertas aqui jorrando, irmãos. Sabe, receba mais do poder do Senhor, que é pelo Espírito Santo que é operado. Está aqui nesta noite. Aleluia. Receba mais do que eu falei da glória do Senhor. Mais do brilho. Fique mais brilhante nesta santa ceia. Fique mais brilhante. Glória a Deus. A orquestra está preparada para tocar. Como é que chama lá o hino? Glória a Deus. Aclame ao Senhor. Daqui a pouquinho a orquestra vai tocar o aclame ao Senhor. Nós vamos fazer a leitura da palavra da Santa Ceia. Vamos descer para lavar as nossas mãos e a orquestra vai tocar. É isso, Marias? Aclame ao Senhor. Glória a Deus. Vai recebendo do Senhor. Conheçamos. Deremianda Lamas. Oh, glória a Deus. E prossigamos em conhecê-lo. Ele tem mais para mim e para você. Amém. Amém. Glória a Deus. Pedi para o pastor.